Walmart Business saves you time, money, and hassle, which means you can focus on what really matters, like putting the money you save back into what you do, spending more time training your team, filling orders, and finding new clients. Anything and everything, right down to, oh, that's one, choosing the best hold music. Walmart Business. It's the Walmart you love, now for your business. Learn more at business.walmart.com. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Acesso ao refúgio Creepy autorizado. Prossiga com cautela. Nem todos os que entram retornam. Não diga que não foi avisado. Sejam bem-vindos ao Refúgio Creepy. Eu sou a Nath, host do podcast Refúgio das Sombras, e este é o quadro do Relatos do Além, onde eu narro creepypastas. Quero convidar vocês a assistir o primeiro episódio em vídeo no meu podcast. É só clicar no primeiro link aqui na descrição. A história deste episódio é muito legal porque foi criada junto com os ouvintes lá no Insta do Refúgio, @refugiodasombras.cast. E já fica aqui a deixa para vocês me seguirem por lá também. Hoje eu trouxe mais uma história do creepypasta.com, escrita pelo Colin Antiman, e se você gosta de narrativas no estilo slow burn ou queima lenta, ela é perfeita. Agora, sem mais delongas, vamos ao alerta gatilho pra gente começar. Aviso: este episódio aborda temas sensíveis que podem causar desconforto, como medo e angústia. Sinta-se à vontade para sair a qualquer momento. Seu bem-estar é sempre a prioridade. Mordendo os meus calcanhares. Eu gosto bastante de correr. Pode parecer meio estranho dizer isso, mas é algo realmente importante para mim. Eu descobri esse amor ainda no ensino médio, quando acabei, meio sem querer, entrando para o time de cross country. Não foi exatamente uma escolha consciente da minha parte, foi mais uma forma de me acomodar. Meus pais queriam que eu fosse mais parecido com meu irmão, um astro do futebol e das notas, e eu só queria que eles parassem de pegar no meu pé. Correr parecia a opção mais fácil. Não era um esporte tão baseado em habilidade, mas sim em resistência, e isso era algo que eu achava que tinha de sobra, considerando todas as aulas intermináveis em que eu já tinha ficado sentado. Claro que, no fim, não era tão fácil quanto eu imaginava. Como qualquer outro esporte, exigia muita dedicação e esforço. Sangue, suor, lágrimas e tudo mais. Dado o meu jeito de ver a vida naquela época, a maioria das pessoas esperaria que isso me afastasse, mas, para minha surpresa, aconteceu o contrário. Eu adorei. Não era tanto pela competição ou pelas corridas em si. O que eu gostava mesmo era do ato simples de correr, sair por aí e movimentar o corpo. No começo é bem difícil, especialmente enquanto a gente está construindo o fôlego para aguentar longas distâncias. Mas a sensação de ver o seu corpo melhorando, de conseguir ir cada vez mais longe, é muito satisfatória. Além disso, ter essa capacidade de correr por quilômetros e mais quilômetros dá uma sensação incrível de liberdade. Poder ir de um lugar para outro sem depender de nada além de si mesmo foi algo que me ajudou muito na construção da minha autoestima. Ter um corpo mais confiável me fazia sentir uma pessoa mais inteira.
Quando chegou a formatura, correr já fazia parte de quem eu era. Se tinha uma coisa que eu não curtia muito, era o clima ruim de vez em quando, principalmente tentar correr ao ar livre durante o verão. Isso sim era complicado. Na primavera ou no outono, dá para sair quase a qualquer hora. No inverno, o problema nem é tanto a hora, mas sim as condições. Dá para se agasalhar, mas se o chão estiver congelado ou coberto de neve, aí complica. Mas em nenhuma outra estação, as janelas de oportunidade para correr ao ar livre são tão limitadas quanto no verão. Se você mora em um lugar onde os verões são mais amenos, talvez não entenda muito bem. Mas se mora onde as temperaturas passam fácil dos 40 graus e golpes de calor são comuns, aí com certeza vai se identificar. Em climas assim, ou você sai bem cedo de manhã, ou espera o sol baixar à noite. Ou torce para achar uma área com sombra decente. Sim, dá para correr numa esteira no ar-condicionado da academia, mas não é a mesma coisa, sabe? Felizmente, quando eu fui para a faculdade, acabei numa com um campus lindo, cheio de trilhas para corrida e ciclovias, tudo cercado por uma área arborizada e com bastante sombra. Além disso, meu horário de aulas ficou bem tranquilo, com bastante tempo livre de manhã e à noite, a maioria dos dias. Então eu estava numa situação ótima para continuar correndo ao ar livre, até nos dias mais quentes do verão. Se não fosse pelo que aconteceu naquele dia, teria sido perfeito. Aquele fim de tarde, eu acabei saindo um pouco atrasado do dormitório para correr. Tinha tido uma reunião com meu professor depois da aula para discutir meu projeto final, e a conversa se estendeu mais do que eu esperava. Quando cheguei no quarto e troquei de roupa, o sol já estava começando a se pôr, mas decidi correr mesmo assim. Faltar um dia era algo que me incomodava bastante, e achei que se corresse mais rápido, daria tempo de voltar antes de escurecer completamente. E eu estava certo. Consegui voltar antes do sol sumir por completo no horizonte. Só que teve um detalhe que eu não considerei. Dentro de uma floresta densa, começa a escurecer bem antes do pôr do sol. Eu estava mais ou menos na metade da última parte do meu percurso de quase 10 quilômetros quando percebi isso. Mal consegui enxergar meus próprios pés tocando o chão, muito menos o caminho à frente. Foi aí que entendi o erro, mas já não dava para fazer muita coisa. Eu estava a uns 2,5 km do campus, que era bem iluminado e não havia como cortar caminho naquele ponto. Aquela já era a rota mais rápida de volta. O que eu podia fazer era acelerar. Suspirei, aumentei o ritmo e torci para chegar de volta antes de escurecer completamente. Me arrependi de ter deixado meus aparelhos em casa e optado por ouvir os sons da natureza em vez de música. Pelo menos teria alguma coisa para iluminar o caminho. Mas infelizmente não deu tempo. Quando eu ainda estava a uns 800 metros da saída, a floresta ficou totalmente escura. Nem a luz da lua conseguia atravessar a copa das árvores. Não dava nem para ver minha própria mão na frente do rosto, mas, sinceramente, nem me incomodou tanto assim. Era um pouco estranho, claro, mas correr sem enxergar nada também teve seu lado curioso. Me lembrou a sensação de tomar banho com a luz do banheiro apagada. Tá, correr no escuro era bem mais perigoso, mas os funcionários da faculdade mantinham as trilhas bem cuidadas, então o risco de tropeçar era pequeno. Além disso, a partir dali, o caminho era reto até o campus. Me senti relativamente seguro. Pelo menos, até deixar de me sentir. Veio primeiro como uma sensação, um incômodo, uma estranheza no ar. Eu tinha quase certeza de que era só minha imaginação pregando peças. Ainda assim, já não estava curtindo tanto aquilo. Faltavam 600 metros. Comecei a tremer, e não era de frio. Me veio à cabeça a vez em que eu me mijei de medo numa casa assombrada quando tinha 5 anos. Aquele medo puro, paralisante. Era bem parecido com o que começava a subir pela minha espinha enquanto eu corria no escuro da floresta.
Meu coração, já acelerado pela corrida, parecia bater ainda mais rápido, empurrando adrenalina pelo corpo. Acelerei de novo. Faltavam 500 metros. Quase não ouvi o estalo de um galho atrás de mim, à esquerda, por causa da minha respiração ofegante e do som do meu coração batendo nos ouvidos. Era um som comum na floresta. Provavelmente um animalzinho na vegetação. Completamente inofensivo. Mas naquele estado de ansiedade, para mim foi como um tiro. Minha razão começou a esvair. Eu tinha certeza de que o que quer que tivesse feito aquele barulho estava vindo atrás de mim. E comecei a correr com tudo. Faltavam 300 metros. Ouvi outro par de passos. Antes era só o som dos meus tênis batendo ritmadamente no chão. Mas agora havia outro som. Alguém ou alguma coisa estava correndo atrás de mim, tentando acompanhar o meu ritmo. Mas os passos estavam ligeiramente fora de sincronia e pareciam estar ficando cada vez mais próximos. Entrei em disparada e quem quer que fosse fez o mesmo, largando qualquer tentativa de se esconder. Faltavam 200 metros. Eu já via a saída, onde as árvores se abriam, dando lugar ao gramado bem cuidado do campus. Estava tão perto, um trecho que eu cobriria em menos de 1 minuto num trote leve, mas isso não me tranquilizou. O que me perseguia estava colado em mim. Tão perto que parecia que podia esticar a mão e me tocar. Foi então que comecei a perceber os detalhes. Coisas pequenas, mas que me apavoraram ainda mais. O som de garras arranhando o asfalto a cada passada, um fedor úmido de carne podre, um sopro de ar quente que cobria minhas costas com uma umidade nojenta. Faltavam só alguns passos para escapar, mas cada um deles parecia um sacrifício. Me senti como um coelho tentando fugir de uma boca faminta. Estava muito, muito perto. 3 passos. 2. 1. Saí correndo da floresta, perdi o equilíbrio e rolei na grama ao lado do caminho. Atordoado, demorei alguns segundos antes de me levantar, com medo do que quer que estivesse atrás de mim continuar vindo mesmo sob a luz. Mas não havia nada. Só a entrada escura da trilha. A forma como a luz batia nas árvores fazia parecer a boca de um túnel ou o interior de uma caverna, ou mesmo as mandíbulas de alguma criatura gigantesca, intimidadora, mas agora inofensiva. O que me perseguia tinha sumido. Talvez nunca tenha estado lá de verdade. Me levantei, trôpego, exausto e aliviado. Dei uma risadinha e olhei em volta, agradecido por não ter ninguém ali para testemunhar o meu papelão. Já convencido de que tinha imaginado tudo, segui em direção ao dormitório num trote mancando. Achava que tinha puxado um músculo da panturrilha durante a queda. Mas foi só quando cheguei no quarto e comecei a tirar a roupa para o banho que vi. Vários cortes pequenos e finos na minha panturrilha direita, em formato de semicírculo, com uns 2 centímetros de profundidade ainda sangrando devagar. Parecia que eu tinha levado uma mordida de um pequeno tubarão com a boca cheia de lâminas. Depois desse episódio, somado aos vários desaparecimentos que aconteceram naquela floresta nos anos seguintes, eu larguei completamente as trilhas. Só usei as esteiras da academia da faculdade até o fim do curso, mesmo durante o dia. Era simplesmente mais seguro assim. Essa foi a creepypasta de hoje. Como eu disse no começo, ela é uma slow burn, em que os fatos acontecem lentamente até chegar no ápice da história.
E além disso, tem um final aberto em que a criatura não é revelada, deixando a possibilidade de imaginarmos o que estava atrás do narrador e que provavelmente levou as pessoas desaparecidas. Eu gosto muito de histórias como essa e espero que vocês também tenham gostado. Existe algum criptídeo ou entidade que se encaixa na descrição que o narrador mencionou? Conta pra gente o que você acha que poderia ter sido. Lembrem-se de seguir o nosso editor querido. Ele lançou um episódio novo no seu podcast. Vão lá conferir? O link do Insta e do podcast dele estão aqui na descrição. E antes de ir, é importante se lembrar. O refúgio se encerra por enquanto, mas cuidado ao sair. O além pode estar te esperando do outro lado da porta.